Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando com bom humor mais um Pampa Debate. Sei, Luiz Pereira Lima não é fácil. É brincadeira. Zezinho. Bom, vamos parar por aí. Grande secretário Tomás Vivi, um prazer tê-lo aqui. Lutei até conseguir, hein? Paulo Sérgio, muito boa noite a ti, aos nossos telespectadores da Pampa. É uma alegria para mim dizer que não tem a vontade de vir aqui sempre, ela é permanente, né? Mas todo mundo acompanhou um pouco o que aconteceu até agora, né? Então, na primeira oportunidade. Ele veio aqui no... Ufa, 40-13, para a sociedade. Quem ganhou foi a sociedade gaúcha. Né? Ah, exatamente. Que belo resultado, parabéns. Mas tem muito, Paulo Sérgio, os telespectadores, né? Eu digo, o governador Eduardo Leite, né, quando ele venceu as eleições e foi ao encontro dos partidos, foi ao encontro das bancadas, de todas as bancadas, né? E quando ele declarou que não é candidato à reeleição, ali ele demonstrou que realmente o propósito do governo é o propósito de fazer com que o Rio Grande do Sul retome a sua capacidade de investimento, que possa fazer isso. Passou também para a constituição de uma base importante, né? Hoje nós temos uma base de 13 partidos, a maior base depois da instituição do pluripartidarismo no Brasil, tá? E esta base, foram registrados 40 votos, mas a nossa deputada Anne Ortiz, né, que merecidamente está cuidando do Pedro, né, seu filho, que cresça com saúde, seriam 40 Mas votos. o João está ajudando uma barbaridade. Não sabe que o João está ajudando o marido dela. O João ajuda em casa. É mesmo? Bom, o João troca fralda, faz tudo. Vamos ouvir primeiro o depoimento da deputada, depois a gente confirma isso. Lava a fralda? Tudo. Eu pensei que fralda já se trocava, agora se compra. O deputado está tão mal assim, dona do supermercado, que não tem condição. Tu pegou agora uma expressão que é mais velha, que tu é do tempo da toalhinha, rapaz. Tu é lá em Pelotas, era toalhinha pendurada no varal. Opa, fala de Pelotas. Fala de Pelotas, que a Zona Sul. Aqui, ó, A Zona Sul toda se Varal levanta. de fraldas. Varal de fralda. Varal, né? Isso está antigo, Bem, né? Então, Paulo Sérgio, só para realmente foi uma demonstração da Assembleia Legislativa, né? Acho que os deputados da base, que é esta base que eu comentei, têm hoje uma compreensão que o Rio Grande do Sul ele não tem ele só tem uma alternativa, né? Que é justamente fazer essas mudanças, né, que possam dar uma condição de recuperar a capacidade de investimento. E isto passa naturalmente por retirada de uma série de barreiras, e a principal delas é retirar essa barreira que hoje impede que o Rio Grande do Sul possa, né, não só alienar empresas que já foram importantes, ninguém está discutindo isso, né, mas hoje realmente não tem mais Ô Paulo, sobre isso... Primeiro, cada um vai fazer o seu preâmbulo, depois só sobre isso que ele está falando. Aí nós já vamos entrar nos debates, até porque nós vamos agora inserir o nosso Rodrigo Busato no papo, aqui, nosso secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Canoas. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Prazer é meu. Quem como cantor é Rodrigo Ferrari. Isso aí. Aliás, gostei daquela assertiva, né? Gostou? Se o Luan Santana, com Santana chegou lá, imagina eu com o Ferrari. Rodrigo. Boa noite, Paulo Sérgio, todos os convidados, telespectadores da Pampa. Primeiro, quero dizer que eu me sinto muito em casa aqui, né? Por toda a história que temos com a Rede Pampa, e para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Obrigado de coração pelo convite mais uma vez. Aqui para entrar na Pampa, né? Tu vive sendo tocado. Exatamente. Então, por isso que me sinto em casa, sempre me acolheram super bem. Então, só agradecer de coração o convite. Tá, o pai está bem? Graças a Deus, agora... Terminou os exames? Terminou. Nós estávamos num tratamento aí de um câncer de próstata e, graças a Deus, agora recebemos o exame final, tudo certo.
Oh, maravilha, dá um abração nele. Nada como uma notícia dessas, né? Claro, e diga que ele tem que vir aqui no programa. Pode deixar que vamos marcar. Agora ele se internou lá em Canoas, não sabe de Canoas? Tem que andar também, né? Até porque deve ter pretensões. O Eduardo Leite, por exemplo, não é candidato à reeleição, mas é candidato à presidência da República. Né? Todo mundo já sabe. E ele já disse isso, né? Ele objetiva a presidência da República. Olha, aí chegou o cara que sempre... que foi o príncipe durante muito tempo aqui do Pampa Debates. O deputado Luiz Augusto Lara. Agora está perdendo para o Rodrigo Busato aqui, né? Daqui a pouco o telespectador vai ver por quê. Fale agora, Júlio Ribeiro, da nossa revista Press. Essa situação de boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores, eu acho uma incongruência esse negócio de que para criar uma empresa pública não se faz plebiscito. Criar uma tal de EGR aqui sem consultar o contribuinte, sem nada. Agora, para vender, tem que consultar. E outra, a Assembleia é contra que se consulte a população, como foi no final do governo Sartori, contra o plebiscito. Então, é uma coisa assim, absolutamente incongruente, não dá para entender. Eu acho que nesse aspecto, o Rio Grande do Sul entrou no século XX agora. Não, e nem sei por que fatiar, tinha que fazer logo a votação para privatizar, a possibilidade de eliminar o plebiscito para privatizar, sim, fazer toda, e não em fatias. Mas, em todo caso, não, Paulo, já foi uma primeira grande vitória. Só vamos trazer antes, na mesma linha de raciocínio do Júlio, o preâmbulo de Luiz Pereira Lima. Boa noite. Eu teria algumas perguntas a fazer a respeito da praticidade da privatização. Obviamente eu sou a favor de privatizar tudo que se possa imaginar. Acho que a função do Estado é outra. Mas, além de tirar a despesa do Estado, por exemplo, a CE, eu quero saber os funcionários da CE, milhares de funcionários, da Sulgás e da CRM, que são, eu realmente não sei quantos são, se existe a possibilidade desses funcionários deixarem de ser funcionários. Porque a Caixa Econômica Estadual foi privatizada há muitos anos, os funcionários continuam não na Caixa. Sim, 95, 96, acho. Eu não lembro exatamente. Foi no Antônio Brito. Foi no governo Brito. E os funcionários continuam por aí. Em setor de aqui, acolá, vários outros órgãos. Então o Estado continua arcando com esses funcionários, em desvio de função, entre aspas, e por sorte, pelo menos a Caixa não existe, né? A Caixa não existe. Aliás, quantos bancos regionais tem o país, hein? Bom, para entrar nos bancos, então vamos agora para o nosso preâmbulo de Luiz Augusto Lara. Parabéns pela condução dos trabalhos da Assembleia, pela votação 40-13 pró-Sociedade Gaúcha. Parabéns, deputado Luiz Augusto Lara, nosso presidente, no momento histórico para o Rio Grande do Sul da Assembleia Legislativa. Obrigado, Paulo, mas não fiz mais nada do que a minha obrigação, né? Conduzir o parlamento, né, com serenidade, com ordem, né? Porque podemos divergir, só não podemos não ter ordem, né? Então, à medida que a Assembleia ficou com todas as suas cadeiras preenchidas, né, nas suas galerias, todos os sindicalistas que quiseram ter acesso tiveram acesso, todos os contrários, né, enfim, ao plebiscito também tiveram acesso. Nós fizemos aquele papel de, olha, quem lotou a Assembleia agora fica do lado de fora aqueles que, né, querem assistir. Colocamos um telão lá e, enfim, proporcionamos a discussão que não foi a discussão só naquele dia, nessa terça-feira. Essa discussão a Assembleia vem fazendo desde março. Nós fizemos audiência pública num dos berços da Sulgás, em Caxias. Proporcionamos um debate à audiência pública da Assembleia. Depois de Caxias, fomos fazer audiência pública em Pelotas, berço da CE, da CRM, ali na região. De Pelotas, fomos a Bagé. Eu arrisco a dizer até que a audiência pública de Bagé tinha mais pessoas do que o próprio dia da Assembleia mesmo, né? Então, quer dizer, se proporcionou a discussão, né? E, de certa forma, isso despressurizou. Então, não precisou, assim, ter bomba, bala de borracha, cavalo, né?
Não, porque essa discussão ela já vem acontecendo. É verdade que desde a eleição, né? Os dois candidatos que se colocaram aí dessa forma e foram para o segundo turno. Mas a Assembleia teve a oportunidade de fazer o debate, né, a respeito disso, e o debate continua. Amanhã estaremos em Santa Maria numa outra audiência pública para discutir o que, doutor? Concessão da RS 287, Santa Maria Tabaí. Nós queremos saber, né, e o governo já mandou os primeiros moldes, a modelagem, porque o que tem que discutir, o senhor levanta uma questão importantíssima, basilar, é a modelagem dos contratos, seja de privatização, de concessão ou de parceria público-privada. A modelagem, como é que é? Como é que ficam os servidores? Como é que fica o passivo? O Estado absorve o passivo ou o passivo vai ser absorvido por quem compra? Como é que ficam os servidores? O Estado absorve ou não? No governo Antônio Brito, o Estado ficou com a cara de pescoço e a iniciativa privada ficou com filé. No governo Antônio Brito, nós tivemos os contratos que hoje tu pega uma estrada Pelotas-Porto Alegre para ir, para voltar, custa R$60 e não tem obrigação de duplicar. Nós agora, a Assembleia quer discutir, está discutindo com profundidade, e é esse próximo passo que nós vamos dar, a modelagem dos contratos. Tem concessão, proposta de conceder a estrada para pedágio entre Santa Maria e Itabaí? Qual é o formato, qual é o modelo? Ah, não, vai ter que duplicar em 5 anos? É uma obrigação de quem vai ganhar, de quem ganhar a concessão? Ah, bom, quanto vai cobrar o pedágio? Quantas praças de pedágio? Então essa é a discussão profunda, porque hoje a discussão está assim, Paulo, para terminar a discussão está assim, eu sou contra ou eu sou a favor? Contra, a favor, o quê? E por quê? A parceria público-privada, tu é contra, tu é a favor? Tu é contra ou a favor da concessão? Ou tu é contra, a favor da privatização? Em que moldes? Então tem que ser mais profundo, é isso que nós estamos fazendo. Vamos então para os debates, mas antes nós temos que lembrar que na quinta-feira, no dia 18, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Aliás, o doutor Luiz Pereira Lima não fez essa atualização cadastral. Apenas os médicos que ainda não responderam aos e-mails anteriores receberão um novo link, já fica sabendo, doutor Luiz Pereira Lima. O médico que não recebeu o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Está aí no seu vídeo. Cremers, em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, nosso secretário-chefe da Casa Civil, doutor Otomar Vivian, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que assim a gente possa viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você, a todos nós. Passe em uma das lojas da Vinho do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Seja qual for o seu destino, nosso destino é cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a sua necessidade. Viaje para o exterior com a sua empresa ou na pessoa física com compromissos internacionais absolutamente delineados. E você pode contar com as soluções da Unicred. Temos papel moeda, cartão pré-pago, temos os serviços financeiros internacionais necessários que permitem envio ou recebimento no exterior. Pagar contas em qualquer lugar do mundo a Unicred proporciona. Entre outras facilidades, temos o câmbio Unicred. Seu destino é a nossa cooperação. E vamos agora ao nosso quadro de saúde com o PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, chefe do Dr. Luiz Pereira Lima. Anuncie com quem é o quadro de saúde, Dr. Luiz Pereira Lima. Gilberto Schwartz. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir.
As questões já estão na mesa. Como é que ficam os funcionários, doutor Otomar Vivian, que possivelmente na privatização dessas 3 companhias, Sulgás, CE e CRM, para onde vão esses funcionários? O que será feito deles? O regime das 3 para os funcionários é o mesmo? Como é que o Estado está pensando isso? Obviamente, se pensou eliminar o plebiscito, está pensando na venda. Se está pensando na venda, está pensando o que vai fazer com os seus ativos e os passivos. Né? Então, nós queremos falar sobre passivo e esse passivo funcional. Como é que vai ficar isso? O primeiro, Paulo Sérgio, a todos os nossos colegas aqui da bancada. É justo, né, que eu repita aqui um registro que eu já fiz antes sobre a condução que o presidente Luiz Augusto Lara fez desta sessão histórica. Não é por estar aqui na presença do presidente, vou repetir o que eu já disse em outras manifestações, né? A serenidade, a firmeza com que o presidente Lara presidiu e deu as condições para que todos pudessem participar e acompanhar, não só pelas audiências públicas, enfim, inclusive pela audiência pública na comissão da CCJ, internamente na Assembleia, realmente merece um registro aqui sobre esse aspecto, né, de demonstrar, né, que o presidente Lara deu, né, a condução que a Assembleia Legislativa Gaúcha merece, né, e faz jus hoje a todo esse reconhecimento. Sobre a questão do futuro que o doutor Luiz Pereira Lima falou. A questão da Caixa, lá atrás no governo Brito, nós estávamos falando de uma autarquia, né, cujo dono, vamos dizer assim, era o próprio Estado. Naquela ocasião, era uma autarquia que era um gestor financeiro, entre aspas, assim, um banco. Não, era uma autarquia. E quando, sim, tanto é que os funcionários eram economiários e não bancários. Naquela época, como o Rodrigo aqui, né, Busato, pela idade, ele não era nem nascido, existia algo chamado overnight, que toda noite, para a Caixa poder abrir no dia seguinte, o Tesouro do Estado aportava a diferença financeira, porque a Caixa tinha que honrar os seus compromissos no dia seguinte. Então, o Paulo Sérgio está aqui com ar de riso, mas é verdade. Isso aqui é surreal para os nossos jovens, aqui é surreal, mas era uma verdade. Então, o Estado absorveu aqui. Neste caso agora destas empresas, né, assim como já foi na parte da CE, que ficou na nossa metade, parte da metade central do Estado ali, Santa Maria, Caçapava, nós somos atendidos pela RGE. Né? Então, região metropolitana, litoral... E era antigamente CE. Então, como disse o presidente, nós estamos respeitando o tempo da Assembleia Legislativa, porque tem a votação em segundo turno dia 7, né? E tendo a aprovação em segundo turno, vai caber ao presidente Lara a promulgação desta emenda, né? E após a promulgação dessa emenda, o governo imediatamente vai remeter 3 projetos de lei. Tá? Nestes projetos de lei, haverá junto uma justificativa, né? E nós esperamos que realmente isso tudo aconteça o mais rápido possível, né? Mas como disse o presidente, né? É neste momento em que vai se estabelecer quais as condições em que os servidores dessas companhias, as ações trabalhistas, que são milhares, né, especialmente na CE, né, qual o destino que vai se dar. Tem comprador hoje para a CE com o passivo de trabalhista que tem, com todo esse pepino que é a CE? Bom, não, é isso que vai se estabelecer, na hora que for estabelecer esse modelo. Por isso que a efetivação da venda dessas companhias, ela só vai acontecer o ano que vem, não vai acontecer imediatamente. Tem que estabelecer no edital quais as condições. Obviamente que o Estado vai procurar fazer com que os passivos todos, naturalmente, possam ir com o comprador. Essa própria composição, tá? Da EASU e da RGE... A questão de servidores. Eles são candidatos a comprar.
Claro. São Mas candidatos. depende do tamanho do pepino também. né? Não, depende do preço também. Mas é isso que vai estabelecer o preço. Por R$1 talvez seja caro. Mas eu quero... Para ajudar, Mas eu quero depende da Claro, modelagem isso do que eu edital. tô falando. Se Isso tu vai disser o estabelecer seguinte, olha, preço. compra só os ativos, tu vai pagar só o passivo, não vai. Sim, mas vai é ficar que o todo Lima pro está fazendo, aí não Estado. resolve o problema, interessa. né? Não, Então, então é. achar o ponto de equilíbrio é que é o desafio a partir do momento que essa questão do plebiscito... Mas aí for saiu da considerada. Assembleia aí ou não? Essa é a minha pergunta. Não, Neste momento, Sim. pode privatizar, vamos supor. Não esqueça que eu sou... Aí vem outra etapa. Não, sim, Mas essa outra etapa vai passar ou não? Não, a Assembleia já dá autorização, paga. e Depois tem que mandar o projeto. já ajuda Vai ter e esse intervém na modelagem. A Assembleia pode emendar na modelagem. A Assembleia tem condições de emendar. Olha, a Assembleia coloca uma emenda achando que, não, assim não, tem que ser assado. Então a Assembleia Mas é que pode. cada caso vai ter que ser enviado para a Assembleia. São 3 projetos de lei. Um para a CE, um para a CRM e outro para a Sulgás. Tá? Isso, estou dizendo aqui, falando na frente do presidente, para todos os telespectadores. Nós vamos respeitar o tempo da Assembleia, vai ter o segundo turno dia 7, a segunda votação, desculpe, dia 7, e depois o presidente vai promulgar esta emenda. Após, imediatamente, nós vamos entrar, o governo vai entrar com esses 3 projetos. Mas eu queria dar um dado muito interessante, um pouco da resposta ao Dr. Pereira Lima. Hoje, a CE, eu vou citar o meu exemplo, eu sou de Caçapava do Sul. Lá eu tenho uma conta de luz. Tá? Na conta de luz de Caçapava, tem a alíquota do ICMS. E a empresa que recolhe lá, eu pago a conta e ela recolhe aquele dinheiro para o Tesouro. Aqui onde eu estou morando hoje, em Porto Alegre, eu também pago uma conta de luz. Tá? E eu pago e o imposto é o mesmo. Tá? Só que a CE não recolhe para o Tesouro. Então, no simples fato de a CE passar para a iniciativa privada, vai significar todos os meses a garantia do aporte em torno de 120 milhões A CE não de reais. passa por insolvência ou porque não tem razão legal para não passar? Não, passa porque é pública. Não passa porque é pública. O Tesouro tem que Só por aportar o isso. recurso. Não vai cobrar dele. O dono é o Tesouro, quem paga é o contribuinte. Mas, viu, Antônio? Você não vai cobrar dele. 120 milhões por mês. O Estado hoje Há quanto tempo a CE não recolhe o ICM? Hoje a dívida está em torno de 1 bilhão e 200 milhões. Não recolhe o ICM. Se já fosse privada, folha de esse pagamento. dinheiro estaria no caixa do governo. Tá? E uma folha, para simbolizar, para todos que todos compreendam, é uma folha de pagamento. Vá. Acreditável. E Canoas, como é que está pensando as parcerias público-privadas? Sabe que eu estava refletindo aqui, que o presidente Lara falou até das pessoas, às vezes, que apontam problemas sem soluções, né? Eu sou contra, eu sou a favor, mas por quê? E acho que todos os governos passam isso. Em Canoas a gente passou também algumas situações, como até o exemplo do aeromóvel, que foi uma coisa que a gente também precisou lá da Câmara de Vereadores para aprovar e reverter aquela verba daquele empréstimo que dava aproximadamente 300 milhões o empréstimo, mas com juros vai a quase 1 bi, né? Para 4,6 quilômetros de aeromóvel, isso é uma coisa polêmica, né? Que levava do bairro Guajoviras até a estação de trem, ou seja, 4,6 quilômetros. A nossa O investimento de quanto? Aproximadamente 300 milhões, 276, se não me engano, né? Mais precisamente. Só que com juros, tu sabe, né, Paulo? Você tem 30 anos pagando essa conta para não resolver o transporte público de Canoas. Esse que é o problema. O problema não é o aeromóvel, e sim o formato financeiro dele. O problema é o aeromóvel é um enfeite, é um marketing que ele representa. E a gente precisa resolver o problema do transporte público de Canoas, que o aeromóvel, pelo menos no mundo inteiro, não é um transporte de massa. Ele tem em Jakarta lá, mas é num parque, é para turismo, é outra finalidade. Poderia ter na nossa Expo Inter, por exemplo. É verdade. E a gente conseguiu reverter agora esse investimento para obras de mobilidade urbana para toda a cidade. E aí sim a gente entende que aí a população de Canoas realmente vai estar contemplada como um todo. Então vão ser asfalto, corredor de ônibus, é diferente se a iniciativa ciclovias. privada quisesse fazer isso. Aí sim, Aí é com diferente. certeza. O nosso questionamento é a prefeitura pagar essa conta por 30 anos e não resolver o problema do transporte.
que é uma reclamação constante da população de Canoas, sempre foi, principalmente em dois aspectos. Aquele do aeroporto ali está sempre lotado, né? Acho que até a fila para naquele aeromodo ali da estação do Transurb até o aeroporto. Aquilo é uma loucura. Pois é, então, e até manutenção, pelo jeito, então, né, mas, enfim... Se o Transurb não funciona, imagina o aeromodo ali. É verdade, é verdade. E o nosso problema nunca foi, repito, com o projeto, e nem porque foi do governo passado, tanto que continuamos outros programas do governo passado, como o Canoas Jazz, Parque Canoas de Inovação, que a gente retomou, estava parado, ampliamos. Então, o problema foi o formato financeiro e não resolveu o problema do transporte. Então, foi duas heranças que recebemos em Canoas lá de projetos que foi o Aeromóvel e o contrato do GAMP também da saúde, né? Que não e tem coisas boas, o Jorge. O presídio lá, por exemplo, que a IEDA abraçou na época, né? Que foi. Isso aí. Ali era PT e PSDB, né? Era uma coisa absolutamente anacrônica e funcionou. Teve outros problemas depois. Agora está em pleno funcionamento o presídio, né? Sim. Está pleno já, secretário? Não, acho que não está na totalidade, mas já está funcionando. Já está recebendo presidiário lá, com certeza. Uma dúvida, presidente Lara, a partir de agora, como é que fica outras... Se o governo do Estado, seja esse governo, qualquer outro governo que quiser privatizar outros órgãos públicos, outras empresas públicas, tem que sempre passar pela Assembleia um pedido de não plebiscito? Ou faz o plebiscito? Não, essas empresas, basicamente, essas terminaram, né? A questão vai precisar passar o projeto de privatização, não o plebiscito. O plebiscito hoje, se for confirmado em segundo turno a votação, que parece que há uma tendência muito grande de ser confirmada, fica... Uma pergunta agora, resolveu privatizar outro órgão, outra entidade pública. Obviamente que vai para a Assembleia ou autorizar a realização do plebiscito ou eliminar a exigência desta nova... Vamos pegar o caso bem claro do Banrisul. Né? Sim. Tem que ou a Assembleia autoriza a realização do plebiscito ou... sim, para outro novo, sim. Uma outra emenda constitucional. Mas não tem como... Porque é o que eu falei no início do programa, até o Otomar ia comentar em cima. Não há necessidade de plebiscito para criar empresa. Se o governo do Eduardo Leite quiser criar uma empresa, como criou o Tarso Genro, criou a EGE, criou. Não precisa plebiscito. Eu, cidadão, não sou consultado. Sim. Então por que eu preciso ser consultado na hora de vender? Perfeito. Então não tem que acabar de vez isso aí na Constituição? Não, foi a própria Assembleia. Pois é. Né? Ou é específico? Específico para essas três empresas. Não, mas eu digo acabar de vez. Ou então se coloca lá, tem que ter plebiscito para criar empresa. É que sabe o que acontece? Vamos dizer assim, na prática, sim, não tem outras empresas para serem privatizadas praticamente, não. O que nós temos aí, por exemplo, a questão do Banrisul, que o governador já disse que não vai privatizar o Banrisul. A Corsã, que não seria uma privatização, seria uma parceria público-privada. Aliás, privatização do Banrisul, ela já vem acontecendo há um bom tempo, né? Quando se vendeu as ações do Banrisul, é uma certa forma de privatização. O aumento de capital foi outro. O aumento de capital foi outro. Então, além do que já aconteceu no Banrisul, me parece que o governador está tendo no Banrisul uma reserva, que talvez seja a única reserva que um governante possa ter, de fomento para investimentos governamentais. O Banrisul pode ser, sim, né, uma linha de crédito para a construção civil, né, para a agricultura. Sim, mas, deputado, se há essa trava legal aí para que não se venda nada, tudo tem que passar por um plebiscito, por que não se faz uma trava legal e constitucional para que não se crie empresa? Não quer, o Eduardo Leite não vai criar nenhuma empresa, mas daqui a pouco veio o Lima aqui, que é criado a Companhia de Doces de Pelotas. Nós já tivemos uma companhia de... Não, chega de lei. Não, digo para cá. Não entendi. Entendeu? Nós já tivemos uma estatal da rapadura e da cachaça. A Gás é uma companhia, é uma empresa estatal que vendia... Não, a ideia é coerente. A ideia é coerente, mas só que a gente está exaurido de leis, é muita lei. Não, mas eu como cidadão... cumprir a metade das leis que estão aí... Não, eu também sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou contra a fúria legiferante, mas eu como cidadão me sentiria mais
resguardado se houvesse uma trava para que não criação e não para venda ou não. Daqui a pouco entra um maluco, o Júlio Ribeiro, lá e quer criar uma empresa. Como se foi criada uma empresa para cuidar dos pedágios aqui. Todas as empresas foram criadas até hoje, foram assim. Pois é. Foi na marra. Olha aqui, o Jorge Lisboa Guelder, lá de Erechim. A situação do nosso Estado é geradora de aflição para a sociedade. Impõe que o Executivo e o Legislativo se unam, independentemente de partidos. Oposição ao Estado nunca, pois é oposição à sociedade. Está dizendo o nosso Jorge Lisboa Guelder. Eu complementaria só ao Jorge Lisboa a união do Executivo, Legislativo e Judiciário. Porque o Estado é composto pelos 3 poderes. Hoje nós estamos tendo, na verdade, a pulverização do poder, né? Antigamente um governador mandava e fazia as coisas acontecer no Estado. Hoje em dia ele manda no seu, né, quadrado. Um presidente da Assembleia, os deputados tinham muito mais autonomia, muito mais poder. Então, o que acabou acontecendo? Não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Está o Judiciário cuidando do Judiciário, o Legislativo cuidando do Legislativo e o Executivo com todo o abacaxi na mão, né, tentando cuidar como pode. No caso federal é até pior, né? O Judiciário quer ser legislador também. O esforço que nós estamos fazendo aqui, e me parece que começa a acontecer, é de que a gente possa ter harmonia efetiva, conversa, diálogo, né, discutir os problemas conjuntamente. Executivo, Legislativo e Judiciário. E solidariedade no 12º, isso não estaria dentro desse espírito? Bateu na mosca, e o telespectador dizendo, nós sabemos que o Lara votou a favor do 12º. O que ele tem a dizer? Eu tenho a dizer que, do jeito que estava, era injusto. Por quê? Porque a proposta enviada do 12º era assim, se arrecadar menos, repassa menos. Se arrecadar mais, deveria repassar proporcionalmente, porque é percentual. Não, se arrecadar mais, os demais poderes não têm participação. Então, o que nós estamos tratando, e né, estamos conversando, assim, não tem nenhuma conversa oficial, mas né, nas rodas, assim, quando se encontram os poderes e tal, é o seguinte, o 12º proporcional, que é justo, olha que o orçamento é 60 bilhões. A Assembleia tem 1% do orçamento. Se arrecadou 50... Mas não pode ser em cima do orçado, tem que ser em cima do realizado. Essa é a grande... Se arrecada 50, tem que ser 1% dos 50. Dos 50. Hoje o realizado, não do hoje orçado. Não. Hoje, se é 60, 1% sobre 60. Mas arrecadou 50. Não, mas tem que pagar 1% sobre 60. Não, realmente falta solidariedade. Então, a proposta do governo anterior... E isso eu tenho conversado, inclusive, isso com o governador, o chefe da Casa Civil sabe isso, o Tomar, é o seguinte, é na alegria e na tristeza. Arrecadou menos é 1% sobre o que arrecadou menos. Tá dizendo arrecadou mais é 1% sobre o que arrecadou mais. Ponto. Presidente, o João William está dizendo que o senhor quarta-feira não deixou as emissoras de rádio entrarem na Assembleia, só TV? Não, tiveram na Assembleia todos que eu até desconhecia isso. Olha, nosso pessoal teve lá. Todos os que tinham, né, identificação da imprensa tiveram condições de entrar. Não, Lara, veja o seguinte. Não procede. O cidadão comum, né, especialmente o funcionário do Estado, que não recebe o seu salário em dia por uma situação financeira do Estado, ele, à medida que o tempo passa, ele passa a compreender aquilo, porque ele se habituou já a receber atrasado, etc, etc. Agora, mas ele sabe que uma parte desse poder recebe religiosamente em dia. De modo que, queira ou não, ele se sente mal. Claro. Um servidor de segunda classe. Por que esse servidor recebe assim e o outro, aliás, casualmente são os salários maiores, por qualidade, por estudo, etc, 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 por responsabilidade. Mas isso não quer dizer que não possa também dar o seu quinhão. É isso.
E eu acho que está correto e acho que tem que ser assim. Só que tem que ser na alegria e na tristeza. Só que eu estou dizendo, na alegria e na tristeza. Infelizmente, nós só temos tempo de tristeza hoje. Não se vê possibilidade de ter alegria. O governo vai arrecadar muito mais do que orçou. Mas nós estamos falando em relação ao projeto enviado pelo governo anterior, que não prosperou do 10º, porque só queria solidariedade para quando arrecadasse menos. Não queria solidariedade, proporcionalidade para quando arrecadasse mais. Essas coisas têm que ser... Mas arrecadar mais do que o orçado? Ué, por que não? Mas nunca acontece isso. Bom, mas então... essa é a Agora, regra. a visão dos senhores com referência à sucumbência para os procuradores do Estado. Olha, eu acho que o Otomar tem mais dificuldade de falar nisso porque é do Poder Executivo. Acho até que... Ele não pode concordar com isso. Não, óbvio que não, mas não, tudo bem, vamos levar livre. Então, e a sua posição? Não, eu acho sinceramente um absurdo. Eu acho que para procurador receber sucumbência, ele também tem que ser solidário na hora que tem que indenizar. É os dois lados, né? Então, ele já é pago. Eu vejo que a sucumbência tem que ser para o Estado, para os cofres do Estado. Sim, que aquela ação que ele ganhou, ele possa pegar aquele dinheiro ali e colocar na saúde, na educação, que ele pode na segurança pública. Isso, né? Só que o que acontece? Né? Uma lei, foi feito um lobby federal, isso está no Código Civil, que nós temos lá já quase todos os estados brasileiros fazendo isso, e obviamente que chegou no Rio Grande do Sul. Há uma resistência dos deputados na Assembleia Legislativa, né? Há uma resistência muito grande, mas, enfim, é uma lei federal e a gente pode até, né, respeita a legislação e tudo mais, mas há lá, inclusive, um movimento dos deputados nesse sentido, de tentar reverter carreira isso. Jurídica que a sucumbência fique para... Né, nós vivemos a ditadura. Aí entra aquela história... É impressionante. É aquela história, solidariedade no dador e na... Eu dei um exemplo, isso é mais ou menos que tu dá comissão para o delegado de polícia... Pelas prisões. Pelas prisões. Postei isso hoje no nosso grupo. Falasse no isso? nosso grupo Pampa Debate. Eu não vi, mas tu vê que é sintonizado. Postei É melhor que eu dizer o seguinte, tá bom, o senhor é delegado de polícia, o senhor ganha, né, 16, 18 mil por mês, mas para cada ladrão que o senhor tem mais R$1.000. Não, mas para aí, já ia pago para a minha obrigação é prender os caras, eu tenho que prender. Aí ia ser lindo. Mas de qualquer maneira... Ia ser uma maravilha, né? Aí ia ser uma maravilha. Especificamente, isso seria uma maravilha. E por morte de Bom, aí então, que coisa maravilhosa. Mas veja o seguinte... Não. Mas veja... Aliás, hoje no jornal... Não, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu não tenho problema nenhum. Agora, doutor, deixa só para não passar batido, porque eu tenho a obrigação de fazer. De dizer isso. Eu estou colocando isso no mérito que eu acho, porém, dos melhores e mais importantes quadros do Poder Executivo estão os técnicos e advogados da Procuradoria-Geral do Estado. Não, mas ninguém está analisando competência. Não, eu só quero, quero só fazer esse adendo, Paulo Sérgio, porque senão parece também, eu também tenho essa, né, como eu posicionei aqui, sim, que eu não acho que seja, né, coerente isso, eu também tenho que dizer que realmente é uma categoria, né, que presta grandes serviços para o Estado, né, tem sido assim importantíssimo, por exemplo, na questão da briga que nós temos com a Lei Candir, na questão da suspensão do pagamento da dívida do Estado, enfim, em vários, né? Mas não há espaço nesse momento da vida brasileira para se tratar isso. O que acontece, Paulo, que nós, só um pouquinho, Lima. Quando tu encontrou um cara que fala mais que tu. Não. Nós dois somos dois pelotenses. Vai entrar, ele... O que cidadão comum, como o Júlio Ribeiro, fica apavorado é que, primeiro eu quero os meus benefícios, nenhum direito a menos, mas quem é que paga essa conta? Vão matar a galinha dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro já está com os ovos enferrujados. Não tem galinha, muito menos ovo. Pois é, então Não, a justificativa é que esse dinheiro não sairia do Estado, sairia... Mas deixa de entrar no Estado. Deixa de entrar. Não, viria de outra fonte. O que eu, cidadão, penso que um funcionário público não tem que ter salário variável. Isso é na iniciativa privada. Até porque ele tem a prerrogativa de receber sempre. O indivíduo que não está na atividade
pública e está na atividade privada, ele pode ganhar muito, mas ele tem o risco de não receber nada. Não, é que é um contrassenso também, ô Lima. Esse é o problema, ele tem esse risco. Não, são contra a meritocracia, mas querem... Não, esse tipo... Entendeu? Quer receber... Não, a meritocracia é o seguinte, tu trabalhar o melhor, tu ganha mais. Isso não quer no setor público, ninguém não quer. Eu acho que não é isso aí. Sabe Ele aonde está recebendo um dinheiro... Sabe aonde está chegando? Esse tipo de penduricalhos que vai se colocando ao longo do tempo, ele vai chegando a um limite de exaustão que as pessoas começam a pregar coisas assim, não, mas para aí. Mas então, para que nós vamos ter uma Procuradoria-Geral e não vamos contratar escritórios de contabilidade como é nos Estados que Unidos, ganham sobre a efetividade das vitórias das causas? Tem pessoas, né, por exemplo, até Tribunal de Contas, tem uma tese já no Brasil de que daqui a pouco os tribunais de contas poderiam ser substituídos por outra forma. Então é o seguinte... Nem fala 10 vezes isso. Nós temos que ter cuidado de que às vezes essa coisa de penduricalho vai virando fio e vai causando uma revolta na sociedade. Eu quero dizer para vocês... Já causou. Já causou. Há 8 anos o salário de deputado é o mesmo. Por quê? Porque os deputados estaduais na última legislatura acharam por bem não propor, que é legal, que é previsto constitucionalmente, não propor a recuperação salarial dos últimos 4 anos. Por quê? Porque não há ambiente político, as pessoas não estão recebendo atrasado, o Estado brasileiro está quebrado. Então a gente tem que ter essa consciência, porque senão vira o radicalismo. Aí daqui a pouco, não precisa mais Tribunal de Contas, não precisa mais PGE. Não, precisa, são importantes. Tribunal de Contas, se fizerem o papel, e vão fazer a hora que chegar no Tribunal de Contas, de auditar os incentivos fiscais do estado do Rio Grande do Sul, vai se pagar 1000 vezes. Só que nós temos tido... Eu vou colocar o Otomar na conversa, porque senão o nosso chefe da Casa Civil está aqui, a gente concentra no lar. Desculpa. Não, a questão do que está se fazendo para enxugar a máquina pública, além desses movimentos da Assembleia Legislativa. Qual é os passos que o governo está dando nesse sentido? O governo adotou uma estratégia. Primeiro era retirar esta barreira que impedia de avançar isso. O que a gente fala, vai vender a CE, vai vender a Sulgás. Né? Só para ter uma ideia, na linha que o presidente Lara falou, a Sulgás, 49% já não é do Estado. Já é um sócio privado. Né? O Banrisul tem sócios do Banrisul no mundo inteiro, através de fundos de investimento. A nossa CRM, né, que é outra companhia, já deu um prejuízo de 16 milhões em 2017, já deu prejuízo, o prejuízo já é 25 milhões agora em 2018, e esse ano, 19, vai ser maior ainda. Nós só tem um cliente, sabia? Sim. Sim, que é estatal. Tá, mas o que eu quero dizer é isso, retirar desta barreira, o governador Eduardo Reis já falou sobre isso, né? Os recursos auferidos, né, além de servir de garantia para a questão da assinatura do regime de recuperação fiscal, Paulo Sérgio, que é isso que vai dar a condição do Estado fazer essa travessia, que são esses 2 anos que o governador pediu para permanecer as atuais alíquotas, esses recursos não serão, eles serão jogados numa linha de reinvestimentos. Poderão constituir o fundo garantidores para as parcerias públicos-privadas, para as concessões. Esse caso que a Assembleia Legislativa agora vai a Santa Maria para ouvir a sociedade santamariense de toda a região sobre a questão da concessão da 287, né? Isto tem que retirar estas barreiras, né? No caso dessa estrutura já existente, aí eu queria só me somar um pouco aqui o que o presidente falou. As carreiras de Estado, né? Eu estou falando de carreira de Estado, que é o juiz, que é quem julga, que é quem prende, né? Que é quem tem que manter em cárcere privado, que é quem faz a arrecadação do recurso. E eu defendo que essas categorias têm que ser bem remuneradas, né? Para que possam fazer isto, né, de forma eficiente, de forma que produzam resultado, né? Então, essas são carreiras de Estado, né?
Agora, houveram carreiras no passado, e aí eu acho que o Dr. Júlio lembrou bem, nós já tivemos uma empresa que era para tratar da rapadura, né? Tá? Nós tivemos também do leite, a Corlac, lembra? Também da questão enfim, uma série de coisas. Hoje não tem mais espaço para isso. Passado, Paulo Sérgio, essa questão esperamos que aprovada em segundo turno, promulgada pelo presidente, vai esse projeto, e logo em seguida irá uma série de projetos para reestruturar as carreiras de Estado, inclusive cuidando da questão previdenciária do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? É só olhar os números. Hoje, 59% do conjunto de servidores aposentados já estão aposentados pelo Estado. E metade dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul já tem mais de 49 anos. A nova previdência do governo em Brasília, o que afeta o Rio Grande do Sul? Não, deixa eu só para completar, doutor. Mas ninguém conhece. Hoje... Ainda está em segredo. A questão do Estado... Não, foi levantado já. A Previdência, viu, doutor Júlio? A Previdência hoje estadual, ela arrecada dos servidores 14%. O Estado coloca 2 por 1, ou seja, 28%. Somado esses valores, ainda falta 1 bilhão por mês. São 12 bilhões. O ano passado era 11. Esse ano é 12. O ano que vem vai ser 13. Cresce a razão de 1 bilhão por ano. Quanto ganha o coronel da brigada hoje? Não, valores assim eu não... É só olhar no Pilas RS. Pilas ali tem ali. Pilas eu sei quanto. Você quanto ganha o general do Exército? 17 mil reais. Olha no Pilas RS quanto ganha um coronel da brigada. Então, só para ver como é que funciona essa realidade aí. Mas nós vamos agora ao ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Nós somos escravos das corporações. Júlio Ribeiro, seu ponto final. Às vezes eu acordo dias otimistas e outros dias absolutamente pessimistas. Hoje eu estou um dia pessimista. Eu acho que o Brasil não tem solução, o Rio Grande do Sul também não tem solução. Não, é a chuva, é a do É a chuva. Isso que o Inter ganhou ontem, né? Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Queria cumprimentar a polícia por ter prendido os assassinos daquele pai do filho da joalheria, aqui de Campo Bom, Estância Velha, uma coisa Poxa, assim. me assustou, amigo do meu pai, não, é outra coisa. Não, cumprimentar pela prisão. Eu pensei que tinha prendido rápida. o amigo do meu pai. Não, então tá. Não, esse... Ali de Estância Velha aqui, tá. E Distância Velha e parar com a imprensa coloca que não tem lugar na prisão, que não tem isso, que não tem aquilo, que sabe que a grande parte dos crimes que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, é desse pessoal que está no chamado semiaberto, que volta a delinquir, matando pessoas, e esses que estão condenando à morte. Esses condenam à morte essas pessoas. Então a prisão perpétua já existe para quem? Para a família que vai ficar perpetuamente sem E a pena pai de e um morte filho. já existe. De modo que, parabéns. Sabe que a gente tem usado Seu ponto final. bastante, inclusive no programa Reeducandos, né, em Canoas, a mão de obra desses presos que querem se reinserir na sociedade e tal. Queria, através do secretário Osomar, também parabenizar o governo Eduardo Leite, nosso vice-governador, o delegado Ranulfo, que foi secretário em Canoas lá, e a segurança de Canoas, desde o legado que o Ranulfo deixou. O PTB é bom. Né? Desde o legado que o delegado Ranulfo deixou em Canoas, com as 45 viaturas no primeiro ano de governo. Nós estamos chegando agora à operação integrada de número 150, que vai ter em Canoas. Foi pioneiro em Canoas, lá começou com o delegado Ranulfo. Então, parabenizar por esses primeiros dias. A gente sabe as dificuldades que existem, não somente no governo do estado, mas em todos os governos, e já deram demonstrações bem importantes para nós, assim como os repasses da saúde, como a verba para as estradas, os salários. Então, assim, a gente sabe todas as dificuldades, torce para que dê certo, porque a gente torce também pelo Rio Grande do Sul, né? E agradecer mais uma vez, viu, Paulo Sérgio? Demorou o convite, mas viemos, né? Obrigado de coração a todo mundo que está nos assistindo também. Fazer um convite pessoal de Canoas, dia 1º de maio agora, a Festa do Trabalhador em Canoas.
E vão ter também diversos Começa serviços. às 9 da manhã. É, porque, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas acham, que o que chama atenção às vezes são os shows, né? Sim. Mas, na verdade, o grande foco da Festa do Trabalhador são os serviços. Tem serviço de saúde, corte de cabelo. Corte de cabelo, vai fazer o corte? Não cortei para deixar para o dia 1º de maio agora. É muito bom. Então ficou o convite no Parque Eduardo Gomes, em Canoas, a Festa do Trabalhador. No Brigadeiro Eduardo Gomes. Isso aí. Parque Brigadeiro, parabéns. Então, dia 1º de maio, a partir das 9 horas da A manhã. partir das 9 horas da manhã, diversos Que é serviços. um belíssimo parque, hein? Exatamente. Belíssimo É grande. parque. Quem não conhece, é uma oportunidade boa de conhecer o Parque Eduardo Gomes, que é um parque que a gente utiliza bastante, é esportivo, mas também para esses tipos Quantos de shows eventos. está fazendo, Rodrigo, por mês? Eu? É. Na verdade, depois dessa nova fase aqui, a gente Ele é um diminuiu, grande né? cantor também, né? Propositalmente. Então a gente fazia numa média de 8, 10, agora baixamos para uns 2, 3, 1, depende Você da... cobrando 300 pau por um show, tá bem. Me perguntaram quanto é que tu pede no teu cachê. Eu falei 300 mil. Os caras ficaram, meu Deus, peço, mas realizo bem menos. Obrigado. Paulo Sérgio, a esquerda gaúcha é contra qualquer coisa que venha propiciar a modernização e o progresso do Estado. Boa noite, Paulo Sérgio, meu colega. Parabéns pelo programa. Estou te parabenizando pelo 27. Lá é aniversário aqui, tio. Forte abraço, Léo Rafainer, que está viajando para o exterior aqui, segundo ele. Nosso glorioso secretário. Grande, olha, grande homem público. Obrigado. Um espírito fantástico de brasilidade. E não branqueei o cabelo, não. Já perguntaram aqui. eu Perguntaram com aqui qual é a 55 tinta anos que ele aqui, usa aqui. Sanguezinho indígena lá da minha origem. Mas eu sou caigangue também. Eu sou caigangue, minha bisavó é caigangue. Não, mas Eu sou um já caigangue perguntaram andando. aqui- Já perguntaram aqui qual é a tinta. Que eu não quis nem ler, mas ele não se aguenta. Né? Tem que falar. Para mim, melhor ainda é o relógio, né? Gremista. Olha aí, ó. Ontem. O nosso Pampa Debates do grupo lá, teve um amigo nosso aqui, dirigente do Grêmio, quando o Grêmio perdeu lá em Santiago do Chile, ele botou, deu para nós, estamos fora. Ele esqueceu que o Romildo estava no grupo. O Romildo botou o Grêmio jamais será derrotado, o Grêmio imortal. Aí ele deixou passar uns 20 minutos e disse, é 1º de abril atrasado. Pior ainda. Ficou pior ainda. Secretário Tomar Vive. Ao meu ponto final, eu quero fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento, né? A Assembleia Legislativa, e não é porque estou aqui na presença do presidente. Né? Eu quero fazer isso publicamente e esse reconhecimento aos deputados da nossa base e mesmo aqueles que não são da base do governo, como os 2 deputados do Novo, mas que ideologicamente estão alinhados nesta retomada do Rio Grande do Sul. Então, este reconhecimento, este agradecimento, a confiança absoluta que no dia 7 nós vamos confirmar, né, esta votação e dizer que não perca a fé, doutor. Né? Não perca a fé. Nós acreditamos no Brasil e nós acreditamos no Rio Grande do Sul, porque isso depende de nós, das pessoas, dos brasileiros e dos gaúchos. Olha o que diz aqui o cidadão. Parabéns para o programa Achei que existia um estudo profundo sobre concessões e privatizações e acho que o governo foi bem. Um abraço para o meu amigo Otomar, parceiro e conterrâneo. Manuel Emílio, tenho orgulho deste cuera. Obrigado, mano. Obrigado, Manuel. Forte abraço. Bacana, hein? hein? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Todos nós, Manuel, temos o mesmo sentimento que tu tens pelo nosso Tomar Vive. Luiz Augusto Lara. Perdeu hoje, né, Lara? Eu perdi? O Rodrigo. Nossa. Quando eu cheguei na Assembleia... O Rodrigo é sempre campeão. Quando o Lara chegou na Assembleia, ele era mais novo que tu. Conheço. Não sei, tinha 27, não, ele né? continua bem, hein? Tinha 27 anos. 27. Tens quanto Com hoje? 33. Mais ou menos Chegou o gurizão, me lembro lá, parecia uma libélula. As mulheres, o mulherinho todo antenado lá. Não, nada Não, contra tô as dizendo a verdade. libélulas, né? Mas libélula não... Por quê? Não, porque ele não é, né? O Cadebagé não vai ser uma libélula. Hein? O quê? Vocês Cadebagé? agora- Vocês são preconceituosos? Nós somos de Pelotas. Não tem nada contra libélula. Libélula independente de gênero, pode ser masculino ou feminino, não tem problema. Vai fazer um tratado Luiz sobre a Augusto libélula Lara, agora. seu ponto final. Não, duas questões, né? A primeira, eu gostaria aqui de me solidarizar
com a família do policial militar, o Fabiano, que foi abatido em combate com assaltantes, ladrões, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, um homem de 34 anos, uma vida inteira pela frente. A gente, claro que a gente tem algumas questões que poderiam melhorar, né, no próprio plano de carreira da Brigada Militar e tal, algumas questões ou distorções, mas na verdade a vida do brigadiano é essa. Ele, com 34 anos, o homem é abatido porque está ali defendendo a sociedade, né, com ladrões que hoje estão fazendo aí nos bancos é o cangaço, né? É um cangaço. Faz o pessoal de refém e ali muitas vezes nas cidades pequenas ali tem meia dúzia, 3, 4, 5 brigadianos e 20 homens, 10 homens fortemente armados. Então, me solidarizar e os nossos respeitos, e acho que na reestruturação dos planos de carreira tudo cabe, mas sim, tem que haver uma diferenciação para quem está na linha de frente no combate, tem que haver uma diferenciação. E o código tem que mudar, né, Lara? Aí o código tem que mudar. O código tem que mudar. Não, exatamente. Bom, essa brandura não pode existir. Em segundo lugar, me solidarizar aqui também, né, o doutor que está meio pessimista hoje, mas eu estou muito otimista. Estou otimista com o Estado do Rio Grande do Sul, com o Brasil, não por causa dos políticos, viu? Acho que apesar dos políticos... Dos milicos. Não, apesar dos políticos... Não, os milicos eu acho que está acontecendo com os milicos o que está acontecendo com a sociedade toda. A sociedade resolveu olhar mais para a política. Porque a política até 4, 5 anos atrás era coisa para chinelão, para bagaceira. Doutor, o senhor é um homem de respeito, probo, né, com toda uma... Aí o senhor diz, não, eu agora vou resolver ajudar, eu vou me candidatar a deputado. Virou sem vergonha. Então, agora as pessoas começaram a se dar conta que as pessoas de bem precisam participar, senão os vigaristas tomam conta. Então, a sociedade está mais participativa. É verdade que ainda muito por internet poderia, né? Mas seja como for, há um interesse maior. Quando há um interesse maior, há uma vigilância maior. E aí nós fazemos menos bobagens, né? Então, eu tenho esse otimismo no momento que vive o Brasil, né? No momento da população brasileira que parece que começa a despertar. Por isso, eu sou otimista. Paulo Sérgio, fale para o presidente Lara, para o secretário Tomar, que acabe com esta burocracia e palhaçada de ainda fazer segundo turno para saber se vai ter plebiscito ou não. Acabe com esses elefantes brancos que só dão prejuízos a muitos. Sugar a CE e a mineradora de carvão. Um absurdo isso. E o doutor Pera Lima tem razão. Os funcionários serão absorvidos pelo governo e nós continuaremos pagando seus salários. É lamentável. João Carlos de Passo Fundo. Aniversaria hoje, teu ídolo, o príncipe Dom Henrique de Orleans e Bragança. O Afonso Rães está de aniversário hoje, nosso deputado. Abraço, o Felipe Massa também está de aniversário hoje. A Daniela Miranda, o Celso Bernardi, glorioso presidente do seu partido. Celso, parabéns. Da nossa arena. Nossa arena. É verdade. Tomara que volte um dia o nome. O DN vai voltar agora. A Mariane Bolzan, Abreu, a Mariane Bolzan. A Jéssica Von Tobel, o Beto Bôtega, o Fernando Tornaim, entre tantos aqui, o Jorge Aita, da Santo Antônio, o Braulio Pinto, advogado Braulio Pinto. Foi presidente da OAB. Não é redundância, o nome dele é assim Foi mesmo. presidente da OAB. Pô, pensar que é redundância. Não. Ficou me olhando. A Rita Campos Daut, também de aniversário, nossa jornalista, e o nosso ministro eterno do trabalho aqui, o Ronaldo Nogueira. Ronaldo. Um abraço a ele. Um abraço, Ronaldo, também. E o Amir Lando também, o homem antigo da política, né? Tua continência foi para quem hoje, Luiz Pera Lima, no nosso quadro? Para quem você faz continência, presta continência, ou bate continência? Não, eu presto continência. Para quem empreendeu, esse pessoal que matou o pai e filho lá, hein? Pai e filho. Sabe que isso me deixou muito impressionado, porque estavam trabalhando e mataram por nada, com disfarce. Só que eu não gostei
foi da publicidade que deram pela técnica pela qual eles foram presos. Isso eu acho que a população, o bandido não tem que saber, a inteligência policial. Foi lá e foi preso. Como foi preso não interessa. Ué, não interessa, porque divulga a polícia como foi preso. Então, eu estou fazendo uma crítica à polícia. A mesma polícia que prendeu está criticando. Mas eu estou fazendo uma crítica à polícia, uma crítica que não deve dizer como. Não deve dizer como. Foi preso. Só continência para quem, Júlio Ribeiro? Olha, todos os dias, às vezes eu pergunto assim, tu tá arrependido de ter votado no Bolsonaro? Eu comprei uma urna, todos os dias, ainda com o olho remelado, eu voto 17 lá. Capitão, mito. Olha aí. Rodrigo. Viu só? Tá bem. Tá bem? Não, porque tem ser jornalista que assume que é Bolsonaro é uma raridade. Eu sou um jornalista há 30 anos e sou. Rodrigo. Seguindo na linha, então, aos profissionais de segurança, não só brigadianos, mas todos, né, que estão nessa luta diariamente aí, então, e que nos ajudam muito também em Canoas lá, diariamente, então, para eles também. Boa continência a sua, doutor Otomar Vigo. Eu, nessa semana, especialmente, eu quero prestar continência aqui ao nosso líder do governo, deputado Frederico Antunes, e, ao mesmo tempo, aos líderes que lideraram essa base, que nos deu essa expectativa de realmente alcançarmos um futuro logo em seguida. Então, deputado Frederico Antunes. Sua continência. Presidente o Paulo Sérgio está parecido com o ministro aquele da educação. Ele obriga o cara a vir a bater continência. Tu comprou que tem que bater continência. Pode ou não? Olha educação, aqui, tu tinha que ficar em pé, cantar Sofia Cavedon. Sofia Cavedon, sentada aí onde o senhor está sentado. Pedi para ela prestar continência, as 2 vezes ela prestou continência e fez o gesto ainda. Agora o que vai fugir? E ela prestou para quem continência? Nem me lembro. Bom. O importante é que ela prestou continência. Não. Agora imagina, ela descreveu tanto pau dos religionários dela. Bom, mas claro, tu é obrigado. Mas não precisa bater continência. Ontem tinha a presidente que é da Associação dos Defensores Públicos do Estado, ela disse: eu não bato continência. Isso é coisa que eu não faço, eu abraço. Então o seu abraço vai para quem? Para o fulano, não brigo. Então tá bem. Quer abraçar, quer bater continência. Ele vive... Quer te curvar, quer fazer... Ele vive, né, vai indicando... Faz o que quiser. Não, eu vou bater uma continência assim. Bom, agora sim. Eu vou bater, eu já fiz aqui vou prestar continência, perdão, ao brigadiano que deu a sua vida aos 34 anos para defender o povo gaúcho. O Fabiano e a sua família... É uma perda que o governo, os gaúchos devem lamentar, e eu acho que esse é o exemplo de cidadão que nós esperamos na segurança pública. Entregou a sua vida. Então, presto continência, sim, né, para esse cidadão. E a minha continência vai para os dois aqui. Obrigado. Tomar Vivian e Luiz Augusto Lara. Eu presto a minha continência para vocês. Então presta a continência. Pela vitória. Presto, qual é o problema? E presto direito, não faço isso. A minha é correta. Esse foi o Mourão, que é o Mourão que você não Sim, claro. Pô, com muito e é um outro que dá para... Eu sou igual a ele. E é um outro que dá para prestar continência ao Mourão. Pensa que eu escondo. Eu sou um cara que jogo aberto. Muito obrigado. Mas todo mundo sabe disso. Então, a minha continência para vocês dois. Obrigado, parabéns. Obrigado. Foi uma grande vitória que... Foi uma vitória, na realidade, da sociedade. Quero repetir. Isso aí. E só lamento que tenha sido fatiado. Isso aí tinha que ser, já abrir esse plebiscito para todas as outras. Ou seja, a democracia Por que representativa. Para ficar mais deglutível. Foi por isso? Jogar na segurança. É? Claro. Se bota, já vão falar no Banrisul, daqui a pouco não aprova. É lamentável isso. Jogar na segurança, né? Tá andando, passo a passo. 3 volantes. Perfeito. Mas... É o Odair. Sim, mas vamos atacando antigamente pela ponta direita, esquerda, agora é pelas alas, né? Isso. É gremista colorado. Eu sou Bagé. Então, não posso ser Bagé? É Grêmio. Agora tem que bater continência, eu tenho que ser Grêmio, eu tenho que ser Inter. Mas é Grêmio Esportivo Bagé. Eu sou Bagé. santista e botafoguense, não estou reclamando. Então tá bom, eu sou Bagé. O Bagézinho está na divisão de acesso,
joga com Glória de Vacaria, se ganhar capaz de ir para a primeira divisão. O filho dele jogou no Grêmio, infelizmente foi jogar na França, está lá até hoje, casou lá e não volta mais. Mas também, mas eu tenho o Bagé, meu pai foi dirigente do Bagé, lá a nossa disputa é com o Guarani. Colorado, eu sou gremista, só um pouco pé frio, né? Fui no último jogo, o Grêmio perdeu a Libertadores, não fui mais, ganhou, então vai ser, agora só segura, vai ser. E aqui 2 colorados aqui do meu lado. Vai ser pro jogo do Grêmio. Eu sou colorado e gremista. Eu sou gremista e colorado. Grêmio Esportivo Brasil. Chavante. Sócio Chavante e sócio colorado aqui. Sócio colorado. E o Luiz Fernando nem precisa dizer, olhar e ver. A mais apaixonada torcida do mundo. Eu sou fã da Chavante. Vice-campeão gaúcho. Parabéns. Parabéns. Não nos ganha. E estamos assim encerrando o nosso Pampa Debates de hoje. Eu sou botafoguense santista. E quer que eu seja Grêmio ou Inter, entendeu? Baita salame, né? Nosso querido amigo aí de tanto tempo. Obrigado, secretário Tomar Rio. Um abraço ao governador, parabéns pela vitória na Assembleia. Um abraço ao seu pai também. Pode deixar. Estamos esperando. Venha mais Pode seguido deixar. aqui. Pode deixar, vamos alinhar essas duas demandas. Pode trazer a viola para dar uma cantada. Tá bom. Sem problema, né? Fazer uma palhinha, né? Pode fazer uma palhinha aqui, uma capela. Não. Uma pequena Sempre capela. preparado. Viu? Eu sou obrigado a cantar também, Lara. Para encerrar o programa aqui. Não estou preparado. Não. Só, Para, não vai fazer uma capela. Estou meio rouco. Não. Não. Capela. Não vai fazer sangue doce, só uma palhinha. Mas é que é só com cachê, né? Tu sabe que... Tá aqui o cachê, pronto. Aqui, o cachê tá aqui. Agora eu concordo com o deputado Lara, que a gente tiver obrigado. Pão do Abel da Zezé, pronto. Agora não tem Eu mais não vou cantar, sabe por quê? Porque já deu muita polêmica e confusão, essa mistura das duas... quase que duas pessoas, então deixa só o abraço. Muito obrigado. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando dos nossos apresentadores nas TVs do interior. Em Porto Alegre, a cônsul do Esporte Clube Internacional, nossa colega Vera Armando, que hoje veste... Pô, ela está como eu, alvinegra, botafoguense e santista. Muito obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.